O mundo de hoje requer um conjunto cada vez mais amplo de habilidades, soft skill, hard skills, inner skills, inteligência emocional, capacidade de liderança, de se comunicar. Mas parece que tem uma skill nova que ninguém fala muito, exceto esse meu amigo aqui do lado, que é mudabilidade. Olha que termo legal, que aliás é título do livro dele, best-seller na Amazon. Marcelo, por que ter mudabilidade é importante? Pois é, cara, eu tô descobrindo isso a cada dia. Na verdade, quando eu fui escrever esse livro, eu pesquisei bastante sobre o termo mudabilidade. Não existe assim, existe mutabilidade, que é um fenômeno até físico, sabe? Mas mudabilidade é uma coisa meio que eu andei pensando, e é um termo que eu trouxe para tentar explicar qual que é o melhor jeito de mudar. Mudar seja na própria vida, para poder viver nesse mundo complexo, mas também no trabalho, né? Então, acho que é uma habilidade de mudança, mudabilidade, é uma habilidade de mudança que faz mais sentido para o mundo de hoje. E qual que é essa habilidade de mudança que faz mais sentido? É aquela que une alguns elementos. O primeiro elemento é não mudar por reação, mas mudar por intenção. Então, esse é o primeiro item que talvez eu uso para definir a mudabilidade. É o que eu também chamava de adaptabilidade proativa, né? Que é quando você muda, se adapta, não porque um problema já está acontecendo, mas porque você vê uma oportunidade, talvez seja de maneira preventiva, antes do problema acontecer. Então, essa mudança por intenção, do tipo, não é por pressão, entende? Não é porque a vaca já foi para o brejo. É mudar para que a vaca não vá para o brejo. Então, isso tem a ver com mudabilidade. Uma outra coisa que tem a ver com mudabilidade é você mudar também sem perder a sua essência. Isso é um tema que eu trouxe para dentro do conceito, Alexandre, da mudabilidade, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa trabalha num lugar e, de repente, ela é de um jeito, ela tem determinados valores, características, mas naquele lugar que ela trabalha requer que ela se vista de um outro jeito, que diga palavras que ela nunca disse, que ela tenha que usar um dress code que ela nunca usou. Ok, se isso for algo que não vai te ferir enquanto valores, enquanto essência, essa adaptabilidade ela faz sentido para a carreira. Mas se isso ferir você a ponto de você ter que concordar com coisas que você não concorda, de ter que abrir mão de valores pessoais que fazem sentido, aí isso já não é legal. Então eu acho que também esse é um elemento bacana da mudabilidade. Então a mudabilidade eu poderia definir de vários caminhos, mas só para simplificar, vamos usar esses dois caminhos. O caminho de mudar antes, né, de precisar da mudança de fato e de mudar sem ferir a sua essência, sem ferir exatamente aquilo que é só para agradar o outro, sabe? Ou só para ficar bem na fita. Então, quando a gente traz esses dois elementos para a conversa, então fica fácil da gente entender o seguinte: por que a mudabilidade é importante? Porque ela faz você, de certa forma, ser flexível, para que você se adapte a um mundo que muda o tempo todo. Então, a gente precisa ter adaptabilidade, não tenha dúvida, mas de um jeito mais proativo. E sem você, lá em frente, pagar um preço da frustração por ter feito algo que não queria. Entende? Então, eu diria que isso tem a ver com a vida, mas também com a vida profissional. Quantas vezes as pessoas seguiram por um caminho profissional porque dava mais dinheiro e tal, mas que não era bem o que ele queria. E quantas vezes era algo que a pessoa queria, mas ela só foi buscar depois que todo mundo já estava navegando naquela onda e não tinha mais espaço para ele entrar. Então, eu acho que qual é o melhor momento para mudar? É quando você não precisa da mudança. É quando você percebe que ela é necessária pela sua inteligência e pela sua capacidade de olhar para o futuro. Mas, ao identificar o caminho que você deve seguir, qual que é o melhor caminho, você tem que considerar qual que é o melhor caminho pela minha essência, pelos meus valores, pelo meu caráter. E não fazer só porque está na moda, porque tem alguém pressionando. Então, eu não tenho dúvida que ser assim é melhor. Eu não tenho dúvida que isso é melhor para o seu trabalho, mas principalmente para a sua vida. Porque o preço que a vida cobra de quem é atrasado para mudar, mas também de quem muda só para ficar bem na fita, é um preço muito alto. Verdade. Faz sentido ou não? Eu viajei nessa mudabilidade. Faz todo sentido. E você fica pensando, faz sentido alguém nascer, crescer, criança, 10 anos, 20, 30, 70 e não mudou? Foi o mesmo desde sempre? Parece que é um projeto de vida. A pessoa nasceu perfeita, alguma coisa deu errado, porque não é possível que a vida, sua biografia de vida não te molde de algum jeito que você tenha que se adaptar. E o mudar, você falou muito bem, você não precisa se transformar em alguém que você não é. Você vai mudar pelo custo da vida, porque você amadureceu, percebeu que isso não era tão legal. Falando da minha vida profissional, Marcelo,
todo mundo se conhece e você percebe ao longo da jornada que você tem um conjunto de habilidades, coisa que você é melhor que a média, e um conjunto de inabilidades, coisa que você é meio atrapalhado. Que dificilmente você vai ser excelente. Né? É verdade. Nesse conjunto de inabilidades, eu tinha coisa de uma certa desorganização, de chegar em cima da hora para os compromissos. E eu achava que essa coisa de estar sempre em cima com um monte de coisa fazendo, eu achava que isso era fruto de alguma desorganização. Mas a coisa aconteceu para mim quando isso começou a me incomodar. Começou a virar estresse, toda vez chegando em cima da hora, reunião com o cliente, eu saía, pegava meu carro para ir em outra cidade, chegava lá em cima da hora com medo de ter trânsito. O estresse começou a ficar caro demais para mim, sabe? Aquela tensão de, será que eu vou atrasar, e se tiver trânsito, se pegar um caminhão na frente. E aí eu comecei a tentar entender o que acontecia. E não era desorganização. Eu descobri que no meu caso era desejo de ser produtivo demais. Como alguém que para fazer uma volta rápida demais freia no último minuto da curva para a volta ser mais eficiente. Então, se eu levava 1 hora para chegar no cliente e eu saísse 1h30 antes, eu deixaria meia hora, porque eu podia estar fazendo uma coisa e não estava. Então isso aí é no limite. Era o desejo de produzir mais. Mas começou a ficar muito caro emocionalmente para mim. E aí mudar foi fácil. Porque eu percebi o que era, eu assimilei custos disso, falando, é melhor sair 15 minutos antes, chego lá tranquilo, não queimo um filme com o cliente, entendeu? E foi muito melhor para mim, né? Então, assim, eu acho que o mudar também é mais fácil quando você se convence dos benefícios de passar por aquela transição, que os benefícios compensarão. Então, muitas vezes a gente não muda que talvez a gente não entenda o que está por trás daquilo. Não é uma coisa... Veio de mim mesmo, eu falei... Eu acho que a mudança é mais fácil aí. Né? Quando você fala assim, eu vivo endividado. Nossa, tem que ficar puto da vida, pô, vou ficar endividado, estressado até quando? O que eu estou fazendo? Qual é a causa do endividamento? Entendeu? Eu estou comprando coisas para suprir uma infância pobre. O que é? Entendeu? Estou com problema de saúde, sobrepeso... Até quando eu vou levar? O que eu posso fazer? Né? Então, acho que tem muito de você pegar e falar, essa vida é minha. Vai doer, mas vou pegar que eu vou tomar a rédea da minha vida e vou mudar para tirar o que te causa um desconforto ou um mal. No meu caso, ajudou muito essa tomada de consciência. Poxa, cara, na segunda edição do livro eu vou colocar alguma coisa nessa linha aí. Pô, perfeito, Alexandre, muito legal. Então, o que eu percebo? Já que é uma habilidade importante, seja para a vida, seja para os negócios, então eu queria dar um conselho para quem nos assiste aqui. Crie o hábito de sempre parar um tempinho para olhar o que vem para o futuro, o que está acontecendo no mundo, né? Quais são os sinais que estão acontecendo na empresa que eu trabalho, que tendências estão surgindo no mercado, mas também e os sinais também dentro de você. Né? Que reloginho está fazendo tic-tac já há um tempo e você não está parando para prestar atenção, sabe? Naquele reloginho, que normalmente quando o reloginho ele desperta já está atrasado, sabe? Então preste atenção, acho que criar esse hábito de sair um pouco da correria e falar, peraí, deixa eu prestar atenção no que eu estou sentindo, no que eu estou fazendo, no prejuízo do ser quem eu sou. Isso que você falou, Alexandre, me fez lembrar uma frase de Freud. Sigmund Freud, ele tem uma frase que ele diz assim, mais ou menos assim, que quando a dor de permanecer do jeito que somos é maior do que a dor de mudar, a gente muda, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que já está começando a dar uma dorzinha, talvez, e a gente está pela correria deixando passar. E outra coisa importante, a segunda dica, além dessa, não perca a sua essência. De vez em quando, para pensar quem é você, o que faz sentido, qual é o seu propósito de vida, que legado você quer deixar. Com base nisso, você vai perceber que as melhores mudanças não são aquelas que te fazem estar à frente, talvez, de outras, mas aquelas que fazem você ser melhor a cada dia sem perder a sua essência.